Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF que deu para trás, hein? Olha só, eu tenho certeza que essa operação que teve hoje contra o Bolsonaro e um monte de gente era a operação que eles esperavam prender Bolsonaro, tá? Eu tenho toda a certeza disso, eu vou explicar para vocês por quê, mas acabou que eles não pediram isso, pediram apenas o sequestro do passaporte do Bolsonaro. Olha só, essa operação, de novo, é mais uma operação cujo único objetivo é tentar convencer você de que houve um golpe, uma vez que o Alexandre de Moraes, vocês sabem, no dia que ele quiser prender Bolsonaro, ele vai prender Bolsonaro na hora que ele tiver vontade. Isso aí, essa questão de lei já ficou no passado, né? O que eles querem é convencer a população de que há algo errado com Bolsonaro, que Bolsonaro tentou um golpe, o que é falso, a gente sabe que é falso, né? Mas vamos entender o que aconteceu, foi uma mega operação. Algumas pessoas foram presas, o Felipe Martins foi preso, várias pessoas foram presas e teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro, o general Heleno, um monte de gente do Exército, da Marinha, teve gente da Marinha presa também. É uma coisa importante. O que aconteceu hoje foi importante, mas é o que eu estou dizendo para vocês, a minha leitura é que eles recuaram, foi menos do que eles queriam fazer originalmente. Essa notícia foi sugerida por Templário Ancap, Cetáceo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Eu vou descrever primeiro o que aconteceu faticamente, né? A busca e apreensão, coisa de passaporte, coisa e tal. Vamos ver o que os jornais da mídia tradicional estão dizendo que foi o motivo dessas coisas todas e por que isso não faz sentido nenhum, não tem nenhuma lógica isso daí. É lógico, é mais uma operação de phishing expedition e coisa e tal, de tentar assustar a direita, assustar principalmente o Valdemar, ele é o principal alvo dessa história, mas que no final das contas eu tenho certeza que isso daqui era a operação para prender Bolsonaro. Só que o pessoal viu que ia ficar difícil com isso daí, né? Bom, o que aconteceu, né? O Moraes ordenou uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro e a entrega do passaporte, né? Eu não vejo problema nisso. O Bolsonaro, depois daquela viagem para os Estados Unidos, na época da posse do Lula, ele nem usou mais o passaporte, porque justamente ele sabia que no momento que ele começasse a viajar para o exterior, o pessoal ia levantar a possibilidade de não, temos que prender o Bolsonaro preventivamente para evitar uma fuga, né? Você lembra? Aqui no Brasil, as pessoas só são presas preventivamente antes da condenação final, se elas tentarem destruir provas, se elas tentarem fugir, se elas tentarem fazer alguma coisa contra a investigação, né? E a verdade é essa, já tinha um monte de gente falando, não, que Bolsonaro pode fugir, Bolsonaro está apavorado, pode fugir, mas Bolsonaro tem demonstrado claramente que não tem interesse nenhum de fugir. Estava em São Sebastião lá, foi lá no meio da multidão, um monte de gente, todo mundo sabia onde é que ele estava, foi lá na delegacia, ia prestar depoimento, né, no caso da baleia lá, depois foi para outra data e coisa e tal, ou seja, não tem como colarem que Bolsonaro quer fugir. Ainda assim, eles estão falando alguma coisa nesse sentido aqui. É lógico que o Alexandre de Moraes vai deixar essa possibilidade em aberto de prender Bolsonaro com a desculpa de que ele poderia fugir do país, né? Enfim, foram 33 mandatos de busca e apreensão, 4 mandatos de prisão preventiva e outras 48 medidas cautelares, ou seja, um monte de gente foi afetada por isso daí, olha só. Segundo o pessoal aqui, a Polícia Federal e o Moraes têm a convicção de que, acuado, Bolsonaro fugiria do país. Quando que Bolsonaro deu essa evidência para esse pessoal, né? Aí eles falam que não, porque o fato dele ter viajado no fim de dezembro de 2022 para a Flórida, ficou 3 meses e depois voltou, isso é sinal de que ele iria fugir. Ué, mas sinal de quê? Quando ele viajou para a Flórida não tinha nada, não tinha nenhuma acusação contra ele, não tinha nada. Ele foi para a Flórida porque justamente ele não queria estar aqui no Brasil no início do governo Lula, porque ele sabia que haveria tentação muito grande de muitos juízes de primeira instância de tentar mandar prender ele, né? Então ele não queria estar aqui, fez correto. Mas no final das contas ele voltou, né? E, de novo, vocês lembram quando eu viajei para a Ucrânia e Portugal no ano passado, 2023? Foi justamente em abril de 2023. Eu iria participar de um evento lá em Portugal, justamente que teria com o Bolsonaro. Aí um dos motivos para eu ir em Portugal nessa época foi justamente participar desse evento com o Bolsonaro. O Bolsonaro desistiu de ir no evento, exatamente porque os advogados dele devem ter avisado que, olha só, se você começar a viajar para fora do país, vai gerar uma desculpa para o pessoal de que não, temos que prender você, senão você foge. Não tem lógica nenhuma isso, né? Ele vai entregar o passaporte, não faz diferença nenhuma para o Bolsonaro. Bolsonaro, eu tenho certeza, já foi instruído pelos advogados dele, que se tiver
prisão. Ele vai ser preso, né? No final das contas, é pouco provável que tenha essa prisão. Eu tenho certeza que o que eles queriam fazer hoje era a prisão do Bolsonaro, mas viram que não tinha pé para isso, não dava, não conseguiram mudar a opinião pública o suficiente para isso, acabaram voltando atrás, né? Enfim, quem que foi alvo disso daqui? O Braga Neto, o vice dele, o Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e mais um monte de coisa sobre tentativa de golpe em 2022, ou seja, eles não falam nem suposta tentativa de golpe, não, é tentativa de golpe. E esse é o grande problema desse pessoal, né? Como eu já falei para vocês, a esquerda e a mídia tradicional socialista brasileira, né? A elite aristocrática socialista brasileira ficaram tentando convencer todo mundo aqui no Brasil de que Bolsonaro era um golpista, que Bolsonaro era um extremista e coisa e tal, e Bolsonaro perdeu a eleição, não deu golpe nenhum, não fez nada, saiu do governo, entregou pro Lula e pronto, acabou, resolvido o problema. Ou seja, não teve golpe nenhum. Aí é a pior situação para esse pessoal. Por quê? Porque ficou claro que eles estavam mentindo, que eles estavam inventando essa história sobre Bolsonaro, que não tem nenhuma razão real para Bolsonaro ficar nessa posição, né? Para Bolsonaro ser chamado de golpista. Aí eles têm que inventar um golpe para o Bolsonaro, né? E aí foi o que aconteceu. Eles ficaram com o negócio do Anderson Torres lá, preso durante um tempão para confessar alguma coisa, ele não confessou nada. O Mauro Cid fez justamente a delação que aparentemente levou isso daqui. Segundo está dizendo o pessoal que foi o motivo dessa coisa toda, foi a delação do Mauro Cid, a gente já vai falar sobre isso. O fato é que eles precisam ligar essa tentativa de golpe a Bolsonaro de qualquer jeito, porque a única maneira deles convencerem a si mesmos e a população e ao resto do mundo que isso aqui não virou uma Venezuela, né? Porque a Venezuela, o Maduro tira os opositores, deixa os opositores inelegíveis, prende os opositores, Nicarágua faz a mesma coisa, e agora que o Brasil está querendo fazer também a mesma coisa. Isso é um absurdo, né? Tá fazendo a mesma coisa, na verdade, né? O Bolsonaro já está inelegível para a eleição que vem, né? Então, esse é o grande medo do pessoal, porque eles sabem que do jeito que a situação tá, Lula vai afundar o país e Bolsonaro vai voltar em 2026. Eles têm que dar um jeito. É o que eu falo. Olha só como é que é a mesma coisa que aconteceu na ditadura de 64. Quando os militares tomaram o poder em 64, eles só queriam evitar o golpe comunista que o João Goulart daria. Ninguém sabe se daria mesmo, mas eles queriam evitar o golpe comunista. Teria eleição em 65 anos de eleição. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? O pessoal percebeu que o golpe não foi bem visto pela população, por mais que muita gente fosse favorável, por mais que a Globo na época falasse bem do golpe, coisa e tal, do golpe dos militares, ou contra-golpe, como algumas pessoas chamam, no final das contas, eles perceberam, olha só, se tiver eleição em 65, sabe quem vai voltar? Exatamente o mesmo João Goulart, a mesma turma da esquerda vai voltar ao poder aqui no Brasil. Então não podemos deixar isso. Então temos que continuar. É exatamente a mesma lógica que o Alexandre de Moraes está tendo agora. Deram um golpe para tirar Bolsonaro do poder, né? Fizeram de tudo para ele não ganhar a eleição, aí, tudo que podia e alguma coisa além disso, e Bolsonaro não ganhou, beleza. Agora impedimos o golpe do Bolsonaro. Que golpe? Não teve golpe nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam agora impedir que o Bolsonaro volte, porque é verdade que se deixar a eleição em 2026, o Bolsonaro vai voltar. Então, essa é a grande preocupação desse pessoal. Tem que ligar Bolsonaro a um golpe de qualquer jeito, né? O Felipe Martins foi preso, o major do Exército também foi preso, que estava com eles aqui, e justamente a gente vai ver aqui os alvos todos da operação, são muitos aqui, ó. Quem que foram alvos da operação? Alvos da operação, veja, presos foram só esses 4, foi o Felipe Martins, um coronel da Marinha, enfim, não teve muita gente, mas teve busca e apreensão e mais um monte de ações contra, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, esse é outro foco do STF, o STF quer que o Bolsonaro saia do PL. Por quê? Porque Bolsonaro saindo do PL resolve o problema do Lula para as eleições desse ano, porque vai ter muito menos prefeito bolsonarista sem a estrutura do PL, e o Bolsonaro fica sem um partido para 2026. Aqui no Brasil você só pode concorrer a cargos com o partido, né? Então um dos focos é o Valdemar da Costa Neto. Querem convencer o Valdemar a abandonar Bolsonaro, a tirar Bolsonaro do partido dele. Não duvido que consigam, tá? Porque dependendo da força, sabe como é que é, né? E no caso do Valdemar da Costa Neto, ainda prenderam o cara em flagrante porque ele teria uma arma ilegal em casa. Olha que coisa, a polícia entrou na casa dele, não tinha mandato de prisão para ele. Mas chegou na casa dele e acharam uma arma que, segundo eles estão dizendo, não tinha registro, portanto, ele estava com posse ilegal de arma e ele foi preso em flagrante. Eu acredito que ele vai ser solto depois, tá? Mas certamente isso também vai ser um fator
para pressionarem o Valdemar da Costa Neto no sentido que eles têm interesse. A propósito, a arma era do filho do Valdemar e estava só com um registro atrasado, para vocês terem uma ideia, né? Enfim, Braga Neto, General Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo Bolsonaro. Esse rapaz aqui foi Almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. E também aqui, bom, enfim, teve um monte de gente aqui. Olha a lista de gente que foi levado a esse negócio, né? Um monte de gente que foi, por quê? Porque, segundo estão dizendo, entrou na delação do Cid. O Mauro Cid, né, vocês lembram também, ficou preso um tempão, e aquele esquema, só foi liberado depois de fazer a delação, fez a delação e foi liberado, uma coisa impressionante, claramente estavam forçando o cara a falar alguma coisa. E aparentemente qual foi a história que ele contou, né? Segundo eles estão dizendo aqui, olha só, Cid revelou episódios que deram materialidade ao complô e derrubaram a versão de que a tentativa de golpe era um delírio de vovôs ou militantes amalucados. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não, teve mesmo uma tentativa de golpe no Brasil, né? Porque o que eu vejo é que, sim, tem muita gente que apoia Bolsonaro que gostaria de um golpe, e tem mesmo. Mas, segundo eles estão dizendo aqui, o que o Cid contou teria evidenciado de que não foi isso, né? Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Segundo o coronel, após a derrota na reeleição, o Paulo Martins teria levado ao presidente uma minuta de um decreto para segurar Bolsonaro no poder, convocar novas eleições e prender adversários. Então, seria do Felipe Martins essa minuta, né? Que foi um dos presos nisso daqui. A atuação que então o presidente, como líder, fica clara no relato do Cid. O auxiliar afirmou que Bolsonaro apresentou o plano aos chefes das Forças Armadas e acrescentou que Garnier, o comandante da Marinha, foi o único a se manifestar favoravelmente à investida golpista, né? E, além dos personagens delatados por Cid, o capitão da PF chegou aos personagens que agiram publicamente por esse objetivo. O Wagner, o Braga Neto, né, que teria questionado as urnas eletrônicas, e o Valdemar da Costa Neto, que usou aquela ação para questionar a urna eletrônica. Então, repara, eles pegaram o Braga Neto e o Valdemar da Costa Neto numa coisa que não tem nada a ver. Em momento algum estava gerado a questão da tentativa de golpe, né? Aí que fica a coisa, é o que eu falei para vocês, esse negócio do Bolsonaro, mesmo que tenha acontecido isso mesmo, a gente não sabe se aconteceu. O Mauro Cid falou que aconteceu, eles vão tentar obter provas com o resto do pessoal de que tenha acontecido isso, justamente que o Felipe Martins tenha entregue uma minuta para um golpe, e isso tenha sido discutido entre as pessoas das Forças Armadas ali, mas no final das contas, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Mesmo que isso aqui tenha acontecido, isso não é tentativa de golpe. Tentativa de golpe seria se Bolsonaro tivesse falado para os comandantes das Forças Armadas: vamos dar um golpe, vamos fazer isso daqui. E aí os comandantes tiverem falado: não, não vamos fazer, não vou fazer. Eles chegarem e discutirem se isso poderia ser feito, não é uma tentativa de golpe. É meramente eles vendo a viabilidade desse tipo de coisa. E ponto final. Não tem esse conceito de tentativa de golpe por mera discussão de documento no alto escalão do governo. E o pessoal sabe disso. Mas é aquele negócio que eu falo para vocês. Estão fazendo isso tudo aqui para prender Bolsonaro? Na verdade não, porque se fosse para prender Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, meu amigo, não precisa de nada. Ele vai lá e manda prender e pronto, ele não está nem aí para nada, né? O que ele precisa fazer, e é isso daí que vem o desespero desse pessoal, é que ele precisa convencer a população de forma geral de que há um golpe, né? Então o que eles estão fazendo aqui é duas coisas. Primeira coisa, tentando convencer a população de que há um golpe, e segunda forma, atuando de forma política para minar o apoio político formal a Bolsonaro, ou seja, atuando contra o Valdemar da Costa Neto, porque o Valdemar da Costa Neto contestou a questão da urna no TSE da forma correta, entrando com uma ação. Que história é essa de proibir isso? Não foi nem uma... Eles já criticam o pessoal que critica a urna, eu acho um absurdo isso. Já expliquei para vocês, eu não vi nada, nenhuma evidência de fraude nas urnas. Inclusive fiz um vídeo lá no Safe Source indicando tudo que me mandaram, que é fraude na urna, não sei o que lá, foi isso. Mostrei, porque tudo que me falam aqui, nada foi fraude. Agora, pode ser que tenha outra coisa que tenha fraude que eu não saiba, pode ser. Até aqui, de tudo que me mandaram, nada foi fraude. Agora, eu acho que criticar a urna é um direito das pessoas. As pessoas têm o direito de criticar qualquer coisa no final das contas. E
A justiça brasileira, ela dá o direito de petição. Você tem o direito, se você questiona alguma coisa, você entrar na justiça. É direito de petição. Negaram, estão colocando o Valdemar da Costa Neto nessa história porque ele entrou com uma ação contra as urnas eletrônicas. Claramente, o que o Alexandre de Moraes quer é pressionar o Valdemar da Costa Neto para tirar o Bolsonaro do partido dele. É isso que eles querem no final das contas. São essas duas coisas. Tentar convencer o público de que houve uma tentativa de golpe, não houve, mas eles querem tentar convencer o público disso, e agir politicamente para minar Bolsonaro como um agente político, porque eles não conseguem entender como é que pode o público gostar do Bolsonaro ainda, dessa forma toda, né? Que coisa impressionante, né? Eu não acho que isso daqui tenha sido um reflexo direto da manifestação pró-Bolsonaro lá em São Sebastião, porque não daria tempo deles planejarem essa coisa toda de um dia para o outro, foi uma ação muito grande. Né? Ao contrário daquela outra ação que foi lá na casa de Angra dos Reis, né? Em que colocaram aquela casa na última hora na ação, e deram um jeito de colocar aquela casa na última hora na ação, mas né, ali foi na última hora, por causa da live que teve muita visualização. Mas isso daqui eu não acredito que seja por causa da coisa, não. Mais do que isso, é o que eu falo. Eu acho que aqui era o ponto que eles esperavam já poder prender Bolsonaro, já fazer essa ligação toda. Não, claramente teve um golpe, não sei o que lá, incomodamos um monte de gente, coisa e tal. Mas, de novo, para prender Bolsonaro, Alexandre de Moraes não precisa de nada, é só ele assinar um papel e acabou. A Polícia Federal está totalmente subserviente ao STF, o Exército, Marinha e Aeronáutica já baixaram a cabeça, não vão fazer nada mesmo, podem insultar todo mundo da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ninguém vai falar nada. Então, no final das contas, o Alexandre de Moraes só precisa assinar um papel. Por que ele não faz isso? Ele não faz isso porque ele precisa que o público esteja do lado dele, concorde que isso é um golpe, né? Então eles vão martelar essa versão das coisas aqui, sem explicar para vocês que mesmo que isso tenha acontecido, isso não é tentativa de golpe. Você elaborar um plano, tipo assim, pensar, será que eu faço tal crime ou não faço tal crime? Isso não é tentativa de fazer o crime. A tentativa começa quando você começa a executar o crime. Então, se Bolsonaro tivesse realmente dado ordem para o golpe, isso era outra história. Mas não, se for verdade o que está falado aqui, ele cogitou o crime. E isso não é crime, cogitar crime, né? Enfim. E outra coisa curiosa, como diz o Igor Gardelli aqui do Metrópolis, que agora, porque ambos estão investigados, o Valdemar da Costa Neto está proibido de falar com Bolsonaro. Em ano eleitoral, o principal cabo eleitoral de um partido não pode falar com o presidente do partido. É o que eu estou falando, são os dois objetivos. Eles querem convencer você de que houve um golpe, porque para eles já estão convencidos, para eles já mandavam prender Bolsonaro amanhã. Eles precisam convencer você, o público. E também atrapalhar a questão da eleição de Bolsonaro esse ano, porque eles já têm pesquisas mais adiantadas que as nossas, eles já sabem que vai ser uma lavada a favor do Bolsonaro a eleição esse ano, em 2024, e Lula está morto politicamente para 2026. Esse é o desespero desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.